Mano, neste anime o cara literalmente vai parar em um Isekai, como um fazendeiro com um poder que é absurdo até pros padrões dos reis demônios. A história já começa apresentando o protagonista, Hikaru Mashio, trocando ideia com o deus que houver naquele mundo. Esse deus explica que Hirako teve uma vida completamente miserável e por causa de uma doença terminal acabou morrendo depois de passar 39 anos sofrendo demais. O próprio deus admite que isso aconteceu por culpa de um erro dele, então decidiu compensar dando a Hirako uma segunda chance, um corpo novo, saudável e totalmente livre de doenças. Aí Deus pergunta se ele tem algum desejo e depois de pensar bastante, Hirako responde que quer viver de agricultura. Isso porque quando estava preso na cama de hospital, ele curtia muito assistir programas de TV sobre a vida no campo. E como na vida anterior ele não conseguiu ser sociável e nem viver em paz, agora ele só quer uma vida tranquila plantando e cuidando da terra longe de toda a civilização. O Deus aceita na hora, promete dar uma nova vida para ele e depois de conseguir permissão do Deus da agricultura, ainda entrega para ele a ferramenta agrícola onipotente. Sem explicar direito como aquilo funciona, ele só manda Hirako aproveitar ao máximo e joga o cara direto em um mundo de fantasia. Quando Hirako acorda, ele já tá num corpo saudável no meio de uma floresta gigantesca e fica em choque só por conseguir mover o corpo livremente depois de tanto tempo sem conseguir fazer quase nada. Animado demais, ele decide começar uma nova vida ali mesmo, mas logo percebe um pequeno detalhe: ele está literalmente no meio do nada, cercado só por árvores. Sem saber por onde começar, ele se lembra da ferramenta agrícola divina, pensa nela e do nada o item aparece na mão dele. Ao usar aquilo, ele percebe que a ferramenta é completamente roubada, porque corta o solo duro e raízes e tudo mais sem dificuldade nenhuma, e qualquer lugar que ela toca vira perfeito para cultivo. Mesmo assim, antes de pensar em plantação, Hirako decide focar em comida e água. Então passa um tempão procurando rio, lago, qualquer coisa comestível. Ele não acha nada, mas encontra uma árvore gigantesca no meio da floresta e resolve fazer daquele lugar sua base. Como não encontrou água por perto, ele decide cavar um poço usando ferramentas divinas. Aí descobre uma vantagem apelona: a ferramenta pode assumir a forma de qualquer instrumento que ele imaginar, desde que não seja uma máquina complicada. Graças a isso ele consegue cavar um poço rapidinho, encontra água e ainda percebe que não sente cansaço nenhum enquanto usa a ferramenta. Depois disso ele resolve montar uma base decente. Com a ferramenta, limpar o terreno ao redor da árvore é fácil demais, mas ele ainda não encontra nada para comer. Ao ver algumas árvores no caminho, ele transforma a ferramenta em um machado e planeja derrubar uma de cada vez. Só que para a surpresa dele, uma única machadada já faz a árvore cair inteira. Nessa hora ele entende que o poder que recebeu é ainda mais absurdo do que imaginava. Sem perder tempo, ele começa a processar a madeira e graças à ferramenta corta troncos enormes como se fosse manteiga. O problema é que mesmo com madeira sobrando, ele não faz a menor ideia de como construir uma casa do zero sem prego nem cola. Quando o sol começa a se pôr, ele entra de desespero, porque não tem nenhuma fonte de luz e também não consegue transformar a ferramenta em algo que ilumine. Então ele tenta improvisar uma fogueira e passa o resto do tempo esculpindo ferramentas que possam ajudar a montar uma cabana. No dia seguinte ele finalmente consegue fazer fogo, limpa melhor a área e prepara o solo para o plantio. E por mais que trabalhe, não sente cansaço nenhum. O problema é que aí ele finalmente começa a sentir fome. Antes que possa ir para procurar comida, um coelho selvagem pula em cima dele. Então ele não tem escolha a não ser usar a ferramenta para se defender. Sem nem pensar muito, ele mata o bicho com uma facilidade e essa acaba virando a primeira refeição dele naquele mundo. Depois de comer, o Hirako ainda constrói um banheiro e passa a trabalhar no campo, arando o solo enquanto pensa no que poderia plantar. Quando termina, percebe que ainda não tem sementes, então decide dormir e procurar por isso no dia seguinte. Só que ao acordar, ele leva um susto. Vários brotos já nasceram espontaneamente na terra, que ele tinha arado com a ferramenta agrícola. A próxima preocupação dele passa a ser proteger a plantação de coelhos gigantes e outros monstros. Então ele constrói uma cerca e uma vala ao redor do campo. Durante vários dias, ele continua reforçando a defesa e se alimentando de coelhos que tentam invadir. Enquanto isso, as plantas crescem num ritmo absurdo, principalmente quando ele usa a ferramenta transformadora em regador. Depois de muito trabalho, ele finalmente termina a cabaninha simples, que não é lá essas coisas, mas já é muito melhor do que dormir dentro de um tronco. E ao contrário da vida passada, agora ele vai aproveitar de verdade cada dia e vai ficando cada vez mais motivado. Um dia ele encontra dois cães machucados perto do seu campo, coloca uma tábua para eles atravessarem e ainda alimenta os dois com carne de javali. Depois de um tempo, leva os cachorros para dormir na cabana, porque a fêmea parecia prestes a dar luz. E no dia seguinte ele se emociona ao ver 4 filhotes ali. Feliz com o nascimento, ele até separa a melhor carne do javali para comemorar. Como os cães acabam ficando com a primeira cabana, Hirako constrói uma maior para ele. Naquela época, as plantações finalmente ficaram prontas e ele consegue colher tomates. Os cães, que ele chama de Kuro e Yuki, aparentemente decidem morar com ele para sempre. E então a história volta pro deus do mundo, que decide dar uma espiada como o Hirako está. Só que quando olha, ele entra em choque ao perceber que sem querer mandou o cara para a Floresta da Morte, uma das áreas mais perigosas daquele mundo, cheia de monstros malignos. O deus fica desesperado, mas não pode interferir por causa das leis divinas. Já Hirako continua tranquilão, porque não faz ideia do perigo real em que está. As plantações dele evoluem muito, e ele percebe que nem precisa de sementes. Basta pensar na fruta ou vegetal que quer plantar, enquanto mexe no solo. E
e é aquilo que nasce. Ele ainda planta árvores frutíferas, mesmo sabendo que vai demorar muito para dar resultado. A alimentação também melhora com o tempo, graças aos vegetais, embora ainda sofra por não ter sal. Em um certo momento ele nota que os cachorros têm um chifre na cabeça, mas nem liga muito, achando que isso deve ser normal naquele mundo. Com a ajuda deles, ele consegue explorar a floresta sem se perder, e um dia finalmente acha um rio, então decide criar um canal para trazer água até sua casa, mesmo sabendo que o rio fica a meia hora de caminhada dali. Ainda assim continua expandindo o cultivo e passa a plantar trigo e cana-de-açúcar para fazer doces e outras coisas. Só que logo o clima começa a esfriar e ele entende que o inverno está chegando, então tenta se preparar usando pele de coelho gigantes para se aquecer e armazenando comida. Numa dessas, os cachorros encontram algo esquisito e quando Hirako vai ver, acha uma almofada preta gigante. Só que, na verdade, é uma aranha monstruosa. Para surpresa dele, a aranha é excelente em criar tecidos com teia. Começa a viver na grande árvore e se alimenta das batatas que ele dá, já que esse é o prato favorito dela. Além de tecer, ela ainda consegue fazer roupas perfeitas e transforma as peles em casacos, o que salva Hirako no inverno. Folhas e tecidos, ele faz cama, cortinas e deixa a casa muito mais confortável. Como a aranha passa a viver na grande árvore, ele dá o nome a ela, Zabuton. Enquanto os cães se abrigam na própria cabana e as aranhas hibernam na árvore, Hirako passa dias perto da grande floresta, comendo vegetais sem sal. Só que mesmo vivendo de forma tranquila, ele não consegue evitar a solidão, já que fazia tanto tempo que não conversava com alguém, que até se preocupava em se esquecer como falar. Quando o frio passa e a primavera chega, ele sai de casa e percebe que os filhotes cresceram rápido demais. Um dia eles somem floresta adentro, e Hirako fica feliz e triste ao mesmo tempo por ver que cresceram tão bem. Só que alguns dias depois eles voltam, e tudo indica que foram atrás de companheiras. Como se isso já não bastasse, Zabuton também aparece com vários filhotes. Então todos os bichos em volta de Hirako agora têm suas próprias famílias, o que deixa ele ainda mais isolado. Mesmo assim ele continua se dedicando às plantações e expandindo os campos, porque agora precisa alimentar ainda mais bocas. Só que essa rotina muda completamente quando o sistema de alerta montado pelos animais avisa que tem um intruso por perto. Hirako corre para investigar e encontra uma garotinha albina, sem roupa, chorando e em péssimo estado. A menina está apavorada porque está cercada pelos cães e pela aranha gigante. E quando vê Hirako, implora por ajuda. Ele fica surpreso por conseguir entender o que ela disse e se aproxima para ajudar. Mas antes que ele consiga fazer qualquer coisa, ela se joga em cima dele e morde o pescoço dele. O Hirako cai para trás, surpreso, enquanto a garota começa a se transformar. Em segundos, ela cresce e vira uma mulher mais velha, agora vestida e completamente curada. Ela agradece por ele ter salvado a vida dela, mas logo os cães pulam de novo para cima dela. Hirako manda os cães recuarem e percebe que ela está encolhendo outra vez. Aproveitando a chance, ele pergunta se ela é inimiga ou se pretende machucá-lo, e a garota diz que não. Ela explica que só mordeu ele porque estava sem energia e precisava beber sangue para recuperar as forças, já que tinha gastado demais tentando manter a própria forma e as roupas. O Hirako entende que ela parece inofensiva e se sente mal por ela ter levado uma surra dos cães, então se oferece para deixar ela beber mais sangue. A pequena vampira aceita e bebe mais, e embora Hirako fique um pouco fraco, ele percebe que ainda aguenta bastante. Isso provavelmente é efeito do corpo super saudável que recebeu. A vampira então volta à sua forma adulta e comenta que nunca tinha provado um sangue tão cheio de vitalidade. Hirako observa que agora ela está menor do que na transformação anterior. Ela explica que se continuar bebendo ele corre perigo, mas ele responde que ela pode beber o quanto quiser. Aí ela finalmente retorna ao tamanho ideal e acompanha ele até o campo, ficando chocada ao ver plantações naquela floresta da morte. Hirako mostra o lugar e descobre que ela nunca tinha visto um tomate e fez questão de experimentar um, e ela fica encantada com o sabor, que deixa Hirako super feliz, afinal é a primeira vez que alguém elogia de verdade o trabalho dele. A garota chamada Kurushi, ela é uma vampira que está pesquisando plantas medicinais e que foi parar naquela floresta porque teve problemas com nobres que queriam roubar a pesquisa dela. Depois disso mandaram alguém forte para persegui-la, então ela resolveu se esconder num lugar onde achava que ninguém ousaria entrar, e no final das contas ela encontrou muito mais do que imaginava. Ela conta também que quase morreu logo no começo, que só reforça a fama assustadora daquele lugar. Quando Hirako pergunta o que ela quis dizer com reputação, Kurushi fica confusa por ele não saber de nada, mesmo depois de viver tanto tempo naquela floresta e domar todas aquelas criaturas. Como ele realmente não entende, ela muda de assunto e começa a falar da ferramenta agrícola dele, já que nunca viu uma magia como aquela. Hirako desconversa, dizendo que é só uma ferramenta mágica comum, só que no fundo ele está abalado, porque este foi o dia mais cheio de surpresa desde que ele chegou ali. E então ele percebe uma coisa: talvez a sorte nunca mais bata na porta daquele jeito. Por isso,
isso, resolveu agir na hora e surpreende Hurushi, pedindo que ela fique com ele para sempre. Ela fica sem graça e diz que tem gente perseguindo ela, e ainda lembra que é uma vampira. Só que Hirako responde que nada disso importa. Ele admite que nunca soube lidar bem com pessoas, e que por isso escolheu viver isolado, mas também não sabe quanto tempo vai suportar essa solidão. Hurushi então comenta meio envergonhada que este foi o pedido de casamento mais repentino que ela já recebeu. E Hirako diz que a vida dele na floresta é solitária demais e que achou que seria bom se ela aceitasse viver com ele. Quando ela pergunta se ele estava falando sério mesmo, ele se toca do que acabou de dizer, fica vermelho e a deixa até um pouco irritada. Ela pergunta se ele estava mesmo pedindo em casamento e Hirako, nervoso, confirma que sim, e implora para que ela aceite. Hurushi então sorri, se acalma e diz que aceita. Isso deixa Hirako feliz demais, e ele não se segura e abraça ela na hora, e a partir daí os dois passam a viver juntos e trabalhar lado a lado no campo. Com o tempo, Hurushi ajuda Hirako de várias formas, como usando magia para estralar pontes de luz e até encontrando sal depois de tanto tempo, o que melhora absurdamente o sabor da comida. Um dia, enquanto os dois observavam as árvores frutíferas, o alarme toca de novo. Eles correm para investigar e encontram os cães cercando uma anja, que pede perdão por ter atacado primeiro. Hirako se apressa em libertá-la das teias de Zabuton, e quando ela fica livre, usa magia para segurar e restaurar as roupas. Depois disso, esconde as asas, e Hirako comenta como é útil saber usar magia. Mas ele percebe que Hurushi está tentando se esconder. Quando a anja a vê, fica furiosa e manda ela parar de fugir. Só que quando se exalta, os cães atacam de novo. Então ela não tem escolha a não ser se acalmar e ir conversar na cabana. Lá os dois comentam que enfrentar cães demoníacos é praticamente sentença de morte. A anja pergunta sobre Hirako e Hurushi, toda corada, diz que ele é o marido dela. Isso surpreende demais a anja, porque é a primeira vez que ela vê Hurushi apaixonada por alguém. Depois disso, a anja se apresenta direito, revela as asas e diz que seu nome é Tia. Hirako pergunta se ela serve diretamente a Deus, mas Hurushi explica que ser anjo não é lá grandes coisas, e que os anjos são basicamente guerreiros com mais músculos do que cérebro, o que deixa Tia ofendida. Ela então esclarece que já houve uma época que os anjos eram adorados, mas que agora são só mais uma raça comum. Quando Hirako pergunta por que ela está perseguindo a Hurushi, Tia responde que existe uma enorme recompensa pela bagunça que a vampira causou na cidade. Hurushi então admite que tinha um nobre insuportável que obrigava ela a fabricar remédios e drogas, então resolveu ensinar uma lição nele. Rebate dizendo que não teve nada de pequeno no que ela fez, porque toda vez que alguém irritava ela, ela saía explodindo tudo. No fim, Hurushi admite que talvez tenha exagerado um pouco e conta a Hirako que foi parar na floresta justamente porque estava fugindo de Tia, já que essa anja maldita é um pouquinho mais forte do que ela. Tia se surpreende ao ouvir isso, e Hurushi explica que só percebeu o quanto era fraca quando apanhou os cães de Hirako. Tia entende perfeitamente esse sentimento, porque ela mesma também não conseguiu vencê-los. Deixando isso de lado, Hurushi já propõe na hora que Tia vá morar com eles. Antes mesmo de responder, ela começa a mostrar os campos, os pomares e até apresenta Zabuton. Só que quando Tia vê a aranha demoníaca gigante, desmaia na mesma hora. No resto do dia, ela ajuda a colher algumas safras e fica encantada com o sabor das folhas frescas do repolho. Mais tarde, ela experimenta morangos pela primeira vez e gosta ainda mais. Isso basta para convencer Tia de que a agricultura é muito mais interessante do que imaginava. Hurushi então praticamente decreta que ela vai vê-la ali, e assim Tia passa a ajudar de vez nas plantações e nas construções, usando magia para levantar materiais pesados. Em certo momento, Tia pergunta se eles podem plantar muito mais morangos, mas Hirako explica que mesmo se expandirem os campos, eles já estão no limite da capacidade de trabalho. Além disso, produzir demais pode virar desperdício. Enquanto isso, a família de cães continua crescendo, então Hirako resolve construir uma área só para eles, ao lado do pomar. Já vários filhos de Zabuton também saem em viagem, deixando só alguns por perto. Tia então decide partir por um tempo, avisando que não vai demorar a voltar. E quando retorna, ela traz 7 garotas, todas elfas superiores. Explica que elas vieram de um vilarejo ao norte, mas grande parte do povo delas foi exterminado depois de serem arrastados para uma guerra humana. Desde então elas vagam sem lar fixo e buscam um lugar aonde possam se estabelecer. Por isso Tia pede a Hirako que permita que elas morem ali também, garantindo que são muito trabalhadoras. Hurushi apoia a ideia, dizendo que elfos superiores são extremamente talentosos. As próprias elfas dizem que são todas bem jovens, com a idade de 300 a 400 anos. Hirako aceita, desde que elas se deem bem com todos os outros moradores. As garotas ficam felizes com isso, mas também desmaiam ao descobrir que os moradores incluem Zabuton e os cães. Durante o dia, todos trabalham na construção de uma casa nova e maior, porque as 7 querem morar juntas. Felizmente, elas entendem muito mais de construção do que o próprio Hirako, e durante a obra ficam chocadas ao ver que ele corta árvores gigantes como se fossem palitos. Depois de 10 dias, conseguem erguer uma casa muito melhor do que a cabana antiga dele. Hirako sente inveja, mas fica feliz porque agora aprendeu várias técnicas dos elfos superiores e pode melhorar a própria casa depois. Quando as meninas já estão instaladas, elas passam a ajudar no campo e anunciam que, em agradecimento
agradecimento por terem sido acolhidos, pretendem começar a mineração e ferraria para ele. Revelam que aprenderam muita coisa durante séculos vagando pelo mundo, e para começar querem construir uma fornalha. Em pouco tempo montam uma barraca de ferreiro e produzem vários itens úteis pro dia a dia. Logo notam um campo de trigo e fazem pão usando o próprio forno, o que deixa Hirako empolgado demais. Enquanto comem, ele se lembra de perguntar uma coisa importante, ainda que meio tarde, se aquela terra pertence a alguém. Urushi explica que não exatamente, mas tecnicamente a floresta está sob o controle do Rei Demônio. Hirako entra em pânico, mas ela esclarece que como ele construiu tudo sozinho e sem receber apoio de ninguém, a terra é dele por direito dentro das leis do reino demoníaco. Então todos seguem vivendo em paz, enquanto as elfas comentam entre si como Hirako é absurdo, já que domou os lobos infernais e até uma aranha demoníaca, sem fazer ideia do quão perigosos eles realmente são.